Observa o gráfico, ó. Aqui é uma curva, a gente chama de curva de aquecimento, certo? Curva de aquecimento, aqui eu estou passando o lápis, ó. Curva de aquecimento. Quando ele pensa, a gente vai pensar da temperatura 1 para baixo, ele vai estar no estado sólido. Aqui vai estar no estado sólido. Que a gente está aquecendo essa substância. Então, ele está no estado sólido. Quando ele chega acima da temperatura 1 até o ponto B, de A para B, ele vai estar na mudança de fase. Mudança do estado sólido para líquido. Ó, uma coisa que a gente tem que perceber, enquanto ele está no processo de mudança de fase, saindo do sólido, imagina logo o gelo, né? Vamos imaginar o gelo. Aqui ele estava gelo, sólido. Chegou aqui, vai começar a derreter. Chegando aqui em um ponto, ele vai começar a derreter. Enquanto ele estiver no processo, gente, vai ter pedaços de gelo e água líquida. Ele vai entrar em um estado de fusão, de descongelando. Vai descongelando na linguagem do nosso dia a dia, né? Então, aqui de A para B, ele vai estar uma porção ainda gelo e já partes líquidas. Quando ele chegar em B, ele já vai estar totalmente líquido. Aí, de B para C, ele já vai ficar só líquido. Vocês estão conseguindo visualizar, gente, aí? Mais ou menos. Dá para ver, né? Pronto. Então, quando ele chegar em C, ele vai estar total. Quando aliás, de B para C, ele vai estar totalmente líquido. Quando ele chegar em C, ele vai começar a entrar em estado de vapor, porque imagine, aquecimento, está aquecendo a poção, está colocando temperatura lá, né, para aquecer. Aí ele vai começar a sair do líquido para vapor, para gasoso. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ter porções de líquido e vapor. É tipo quando eu coloco uma chaleira no fogo. Então, eu coloquei a chaleira no fogo ali, enquanto está líquido e aqueles vapores saindo, ele está no estado de transição. Então, ali você vai ter duas fases. Vai ter a fase líquida e a fase gasosa. Agora, quando ele chegar a D, então ele saiu totalmente do estado líquido e vai ficar só vapor. Certo? Vamos analisar o outro? Ó, e esse outro? O que é diferente? Imagine que eu peguei, novamente, vamos pensar no gelo, né? Aqui não podia ser só água pura, né? No gelo. Então, eu peguei o gelo, ó. Enquanto ele estava na temperatura aqui abaixo de T1, para baixo, ele estava só sólido. Quando chegou aqui, a temperatura se manteve, ó. Enquanto tinha pedaços de gelo e água líquida e estava mudando de fase de sólido para líquido, a temperatura permaneceu a mesma nesse período de tempo. Certo? Quando ele, aqui quando ele saiu totalmente, que não tem mais pedaço de gelo, só está todo líquido, e eu continuo aquecendo, aí vai ficar, a temperatura aumenta a temperatura, a água líquida vai ganhando temperatura, até chegar a um nível que ela vai começar a entrada de vaporização. Aí, quando ela começar no estado de vaporização, ela ganhou temperatura suficiente para entrar no estado de vaporização, aí vai ter ali líquido, parte da substância líquida e parte gasosa, parte no estado de vapor. Então, a gente diz que tem duas fases. E aí, chegou em D, vai estar totalmente só na forma gasosa. Então, a gente percebe o quê? Que de A para B vai estar no estado de fusão, aqui vai ter duas fases, certo? Fase sólida e fase líquida. Aqui seria apenas a fase sólida. Aqui vai estar somente a fase líquida. Aqui vai ter líquido e vapor, duas fases, e aqui só vapor. Pronto, acredito que deu para vocês entenderem. Agora, uma coisa que a gente tem que perceber, que foi falado, acredito que vocês assistiram os vídeos, é que aqui, esse gráfico aqui, ele representaria uma mistura. E esse outro gráfico vai representar uma substância. Por quê? Na mistura, a temperatura vai continuar aumentando, ó. Mesmo mudando de fase sólida para líquida, ela vai continuar aumentando.
Um aumento menos acentuado do que o aumento daqui, mas ele continua aumentando. Na substância pura, a gente percebe que em determinados níveis ela vai permanecer a temperatura constante e aqui também constante, na substância pura. Certo? Agora vamos ver. Vamos ver se vocês entenderam o que eu falei. Para temperaturas inferiores a T1, podem coexistir duas fases. Inferior a T1, que fase é essa? Inferior a T1? Sólido, líquido ou gasoso, Júlia? Sólido. Muito bem, então entendeu, sólido, né? Então, se está sólido, só vai ser uma única fase, né? Então, por isso que essa é errada, porque ele disse que são duas fases. No 2, aí o afirmativo 2 diz assim, nos sistemas 2, existe uma fase sólida. No sistema 2, existe uma fase sólida. No ponto a temperatura T1. Vamos analisar o que ele está dizendo. Ó. No sistema 2, existe uma fase sólida no ponto a temperatura T1. Enquanto no ponto B, existe uma fase líquida à mesma temperatura. É o que ele está dizendo aí. No sistema 2, existe uma fase sólida no ponto a temperatura T1. Enquanto no ponto B, existe uma fase líquida à mesma temperatura. Então, ele está dizendo que está saindo de fase, né? Ó. No ponto A, ele vai estar sólido ainda. Mas quando chegar ao ponto B, ele vai estar já totalmente líquido. Então, por isso que essa afirmativa é correta. Vocês estão vendo aí que está marcado, né? É correto. No sistema 2 existe uma fase sólida no ponto A, sólido do ponto a temperatura T1, enquanto no ponto B existe uma fase líquida, a mesma temperatura. Quer dizer que não mudou a temperatura. A temperatura permaneceu constante. Vamos ao 4, no 04. No sistema 2, só ocorrem duas fases. As temperaturas T1 e T2. O que é que vocês entenderam dessa frase? Sistema 2 ainda. O que é que ele está dizendo? No T1, existe duas fases? Na temperatura 1, tem duas fases? Deixa eu perguntar para... Eu acho que sim, professora, porque vai passar para estado líquido para sólido. Isso, então ali naquele espaço ali, isso, muito bem. Tem líquido e sólido, ok. E na temperatura 2, também tem duas fases? Sim. Sim, né? Então ficou entendido, eu quero que vocês entenderam. Então, aí, a oitava, vamos ver se vocês vão dizer por que a oitava está errada. Representa as transições de fases que podem ocorrer em sistemas que contêm duas substâncias, pelo menos. E está dizendo que isso aqui, esses dois representam um sistema que tem duas substâncias, está correto? Não está correto, né? Que aqui vocês estão vendo que não está marcado. Mas por que não está correto? Vou perguntar para Vanessa. Oi. Diga aí, Vanessa, por que essa 8 tá incorreta? E qual é a pergunta mesmo? Ó, representam as transições de fases que podem ocorrer em sistema que contém duas substâncias. Quer dizer que nesse gráfico tem duas substâncias e nesse gráfico aqui também tem duas substâncias. Ele está dizendo isso. Por que está errado? Tem duas substâncias desse sistema aqui, tem duas substâncias nesse? Acho que tem sólido e líquido. Mas por ser sólido e líquido são duas substâncias? Não, é só uma. Ó, se eu colocar gelo e água num copo, ali você tem um sistema, mas esse sistema é tudo água, só que vai estar em duas fases diferentes. Fase sólida e fase líquida. Então, ó, eu falei nesse instante. Pamela? Pamela? Oi. Por que essa está errada, Pamela?
Porque não tem duas substâncias. Só apenas um, né? É. Qual é que tem apenas uma substância? O gráfico 1 representa uma mistura ou uma substância? Uma substância. O gráfico 1 é uma substância? Acho que é. Eu acho que não. Acho que é uma mistura. É uma mistura. O sistema 1, isso, diga, Porque Pá. não apresenta patamares. E é fusão Isso, e ebulição. pronto. Na transição de fase, eles continuam aumentando, né? A temperatura continua Isso. aumentando. Então, aqui o gráfico 1 é uma mistura e o gráfico 2 é uma substância. Substância. Pronto, é isso. Por isso que ela estava errada. Aí a 16. Mas é muito bom vocês participarem. No ponto B, no ponto C e entre ambos. Quer dizer que no ponto B e no ponto C e aqui no meio entre eles. No sistema 2, existe uma única fase líquida. Eu falei nesse instante, né? Ó, daqui para cá vai estar totalmente líquido, não é? Então, tá correto. Acima do ponto D, há uma única fase de vapor. Acima do ponto D, ó. Acima de D, ó. Acima de D aqui e acima de D. Há uma única fase de vapor em aquecimento. Então, tá correto também. Então, acredito que ficou bem claro isso aí. Agora, vamos para a segunda. Aí, quem não fez, faz direitinho. Agora, assistiu a explicação, vai fazendo. O segundo. Os diagramas a seguir, eu nem precisa ler tanto. Ele só quer que a gente classifique. Ele quer que você diga se é uma mistura, se é uma mistura comum, se é uma mistura aqui, ó. Ele quer saber se é uma mistura comum, se é uma mistura eutética ou se é uma mistura azeotrópica. Aí tem aqui no livro de vocês o que é uma mistura. Vou colocar o computador para ver se fica. Pronto. Aí, ó, a mistura eutética. Professora, isso daí tem no nosso livro? Oi? Isso daí tem no nosso livro? Tem sim, eu vou estar usando o livro de vocês para ficar mais fácil para facilitar a nossa vida, né? Tem no Mas que livro. página, professora? Página 51. Tem na página 51. Eu acho que fica até. Eu indico nas páginas para vocês estudarem no livro é melhor. Então, ó, mistura eutética. Na mistura eutética, já tá, é uma mistura, né? Não é uma substância, é uma mistura. A gente observa que na fase de transição de sólido para líquido, ela fica constante, certo? Enquanto que na transição de líquido-vapor, ela continua aumentando, ó. E já na mistura azeotrópica, o que é que a gente percebe? A gente percebe que na transição de sólido para líquido, ela aumenta. Já na transição de líquido-vapor, ela permanece constante. Isso aqui a gente vai sempre estar observando. Não varia, permanece constante. Ele não altera. Então, e na mistura comum, é como esse outro que a gente viu agora, pô. A mistura comum. Vou virar assim também para vocês. Deixa eu ver assim. Tá dando para vocês visualizarem, né? Aí aqui, o material A, gente, é o quê? Vou perguntar, que aí eu já perguntei a Isana, ela já respondeu. Ulisses. É Ulisses? Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ulisses, o material A é uma substância, uma mistura? Ou é uma mistura eutética ou azeotrópica? O que é que a gente classifica esse material A? Que é uma mistura eutética. É. Isana, tá certo, Isana? Isana? Não, isso não. Como é o nome? Não, porque eu acho que eu então, quase certeza que eu errei. Não, eu quero que você corrija. Ah, falei- se eu tô certo? Se tá certo? Se tá certo. Ah, professora. Ele tá certo? Eu não sei, acho que não, sinceramente.
Observe o gráfico. Observe o gráfico. Aumenta, continua aumentando, ó. Sempre aumenta. Aqui, ó. Então, é o quê? Ulisses. Para você, Ulisses, agora. Oi. Sim. E agora, continua sendo eutética? Quer voltar atrás? Quero. Diga aí, então. Agora eu tô confuso. Eu tava com ela na cabeça, eu tava com ela. É uma mistura Ó, comum, porque professora? é uma mistura comum, ó. Mistura comum. É uma mistura comum essa daqui. Vou colocar MC. Mistura comum. Ah, Ele sempre aumenta. O outro é o material B. Material B, Samuel. Samuel não deu um sinal de vida. Marlon. Boa tarde, Marlon. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá, professora. Acho que Marlon está dormindo. Túlio. O material B, Túlio, é o quê? Túlio? Uma substância? É uma substância? Tá correto, é uma substância, muito bem. É isso bem, porque tem aqui, ó, é o que Pamela explicou nesse instante. Fica constante, né? A temperatura não varia. Aqui seria um gráfico de resfriamento, né? Ó. Esse aqui seria aquecimento, ó, porque está aumentando, aquecimento, e esse aqui de resfriamento. Ele vai do maior, vapor, e vai descendo até chegar a uma temperatura menor. Muito bem, uma substância. Vou colocar um S. Material C, quem quer responder? Pode ser você, Gabriel. Quem? Pamela. Pamela, responda o material C, Pamela. O material C é mistura eutética, porque só a fusão que está constante. Só a fusão que está constante. É isso mesmo, só a fusão que está constante. A vaporização, ele aumenta no nível, é uma mistura eutética. Muito bem, isso mesmo, Pamela. Parabéns. E o material D, quem gostaria de responder? Gabriele saiu ali. Azeotrópica, professora. Azeotrópica, quem falou? Tá. Ah, muito